Olá, boa noite. O presidente do STF suspende prazos de ações que envolvam o Rio Grande do Sul ou advogados do Estado. O pedido foi feito pelo Conselho Federal da OAB em razão da situação de calamidade pública enfrentada pelos gaúchos. O Supremo decide. A autorização da vítima para processo por estelionato dispensa formalidades. STF entende que acordos que visam reduzir sanções penais são cabíveis na Justiça Militar. Justiça decreta a prisão do motorista do Porsche acusado de matar um homem e ferir outro em São Paulo. Corregedoria Nacional de Justiça pede esclarecimentos ao Tribunal de Justiça de Rondônia sobre valores pagos a magistrados. E ainda, informação, entretenimento e cidadania. Os 20 anos da Rádio Justiça. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 6 de maio, começa agora. A situação de calamidade no Rio Grande do Sul levou o presidente do Supremo Tribunal Federal a suspender prazos de ações que envolvam o Estado ou advogados que atuam no Rio Grande do Sul. Carolina Chaves tem as informações. Mais de 850 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. 345 municípios do estado registraram algum problema devido às chuvas nos últimos dias. Por causa da situação de calamidade pública decretada pelo governo gaúcho no início do mês, muitos órgãos estão suspendendo ou adiando prazos para que a população não seja mais prejudicada. O Conselho Nacional de Justiça determinou a suspensão de prazos processuais e que recursos decorrentes de penas pecuniárias por sanções penais aplicadas sejam destinados a ações humanitárias no estado. Nesse fim de semana, o vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, representou a corte na comitiva que visitou o estado. O ministro anunciou ainda que será adotado um regime jurídico especial para facilitar ações de socorro às vítimas da chuva. Aqui estamos para manifestar mais do que a nossa solidariedade. Aqui estamos para dizer que estamos juntos. O judiciário está junto com os demais poderes da República e estará junto, especialmente nessa perspectiva da adoção de um regime jurídico especial, emergencial e transitório para a catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul. O Superior Tribunal de Justiça também suspendeu prazos processuais que envolvem o Rio Grande do Sul. Os detalhes com a repórter Marina Campos. Devido ao atual estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, após as fortes chuvas e as enchentes que atingiram a região, o Superior Tribunal de Justiça publicou uma resolução que suspende entre os dias 2 e 10 de maio a contagem dos prazos processuais em situações em que sejam parte o estado do Rio Grande do Sul ou seus municípios, nos processos oriundos de varas e tribunais sediados no estado e em processos cujas partes estejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na seccional do Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil. Já situações que não estão abrangidas pelo normativo, mas que estejam comprovadamente relacionadas à calamidade pública, serão analisadas pelos relatores de cada caso. A resolução foi formulada para assegurar o tratamento isonômico aos advogados no STJ. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, emitiu, junto com o Corregedor Nacional do Ministério Público, Ângelo Fabiano Farias, uma recomendação para que membros do MPF e do MP direcionem indenizações de ações penais de acordos judiciais para o suporte social às vítimas das chuvas no estado do Rio Grande do Sul. As informações com Márcio Fontinelli. Respeitando a independência funcional, no documento, o Ministério Público Federal pede que procuradores e promotores indiquem o uso de valores de medidas judiciais, como indenizações e pagamentos relacionados a termos de ajustamento de conduta, sejam encaminhados para instituições credenciadas de ajuda a vítimas dos temporais no Rio Grande do Sul. Além disso, a recomendação prevê que membros do Ministério Público poderão trabalhar em conjunto com governos estaduais, municipais e federal na abertura de contas bancárias oficiais para o recebimento dos recursos. Até agora, 850 mil pessoas foram afetadas pelos alagamentos provocados pela chuva no Rio Grande do Sul.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai doar 10 milhões de reais para o Rio Grande do Sul para auxiliar nas ações de ajuda às vítimas das enchentes no estado. Repórter Kátia Matos. Os 10 milhões de reais transferidos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul são do saldo de uma conta regional de destinação de prestações pecuniárias. Nós estamos presenciando uma catástrofe sem igual no estado do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Justiça, demonstrando a participação nessa corrente de cidadania, está destinando essas penas pecuniárias para ajudar os nossos irmãos gaúchos. A doação foi autorizada pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. Na decisão, ele disse que deverão ser utilizados em ações de auxílio às vítimas dos eventos climáticos ocorridos a partir de 24 de abril de 2024 nos municípios do estado do Rio Grande do Sul, em que venha a ser reconhecida a situação de calamidade pública. E que caberá à Defesa Civil destinar os valores transferidos às entidades credenciadas e proceder à análise, no momento oportuno, das prestações de contas. Vários tribunais já estão seguindo o exemplo e também fazendo doações. Então é muito importante que todos nós nos irmanemos nessa grande corrente do bem para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E a partir de amanhã, o STF vai ter um ponto de coleta para doações aos desabrigados e vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Público externo, além de servidores, colaboradores e estagiários que queiram ajudar, podem deixar as doações no ponto de coleta no edifício sede do Supremo. Podem ser doados colchões, roupas de cama, toalhas de banho, cobertores, material de higiene e de limpeza. A lista completa dos itens está no site do STF. As doações serão levadas ao Rio Grande do Sul pela Força Aérea Brasileira. O Supremo Tribunal Federal negou um habeas corpus, um pedido de habeas corpus a um homem condenado de falsificar certificados para entrar na Força Aérea Brasileira. A decisão do ministro Alexandre de Moraes. Repórter Amanda Mustafa tem os detalhes. O homem foi condenado pela Justiça Militar a 2 anos e 4 meses de prisão em regime aberto pelo uso de documento falso. Ele apresentou 3 certificados de pós-graduação falsos durante a seleção para o quadro de oficiais da reserva de 2ª classe da FAB em 2019. Recebeu pontuação extra e conseguiu uma vaga no processo seletivo. A fraude foi descoberta em 2020, após o homem ser dispensado do serviço e tentar reaver o cargo na Justiça. O caso veio parar no STF após a defesa do condenado alegar que o julgamento não deveria tramitar na Justiça Militar. Mas, ao decidir sobre o caso, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o Supremo tem jurisprudência pacificada para reconhecer a competência da Justiça Militar em casos de crimes cometidos por civis que afetem a dignidade das Forças Armadas. Dessa forma, negou o habeas corpus. A segunda turma do STF entendeu que acordos de não persecução penal, aqueles feitos para reduzir sanções penais, são cabíveis na Justiça Militar. A decisão foi tomada em sessão virtual. Marta Ferreira tem as informações. Nos acordos de não persecução penal introduzidos no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime em 2019, os envolvidos reconhecem a culpa e cumprem condições ajustadas, como prestação de serviços e multa, para não serem presos. Esse tipo de acordo só pode ser feito nos casos de crimes menos graves e tem que ser validado por um juiz e, se for integralmente cumprido, é decretado o fim da possibilidade de punição. O caso concreto é referente a 2 réus civis detidos na estação meteorológica de Maceió, em Alagoas, que, apesar de desativada, está sob a responsabilidade do Exército. Em depoimento, afirmaram que foram ao local apenas para coletar jacas e pescar. Eles foram condenados a penas de 6 e 7 meses de detenção, respectivamente, por terem entrado sem autorização em área militar. A Defensoria Pública da União, que representou os 2 envolvidos, pediu que fosse oferecido o acordo de não persecução penal, mas a Justiça Militar negou sob o argumento de que não seria cabível em ações penais iniciadas antes da vigência do pacote anticrime. No Superior Tribunal Militar, o pedido foi novamente negado.
dessa vez com o fundamento de que não havia previsão legal expressa para processos penais militares. O caso veio parar no Supremo e foi analisado pela segunda turma em sessão virtual. O relator do processo é o ministro Edson Fachin, que reconheceu a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal. No seu entendimento, negar de forma genérica a um investigado na Justiça Militar a possibilidade de celebrar o acordo contraria os princípios do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo e da celeridade processual. Em relação ao argumento de que não há previsão legal para aplicação aos crimes militares, o ministro destacou que o Código de Processo Penal Militar, além de não tratar do assunto, estabelece que eventuais omissões serão resolvidas pela legislação comum. O relator observou ainda que a denúncia foi oferecida em 2022, após a vigência do pacote anticrime, e que a defesa manifestou interesse na celebração do acordo em sua primeira manifestação no processo. A Procuradoria-Geral da República, em parecer, também considera viável a aplicação desse tipo de acordo em crimes militares. Assim, o colegiado determinou ao juízo de primeira instância que permita ao Ministério Público oferecer aos réus o acordo se preenchidos os requisitos legais. A seguir, a iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo para regularizar títulos de eleitor de pessoas em situação de rua. E ainda, a TSE nega recurso e mantém inelegibilidade de Jair Bolsonaro e Braga Neto. Voltamos já. O TSE rejeitou por unanimidade um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro Braga Neto contra a condenação por abuso de poder econômico durante as comemorações do bicentenário da independência. Agora o STF vai analisar um recurso da defesa do ex-presidente. Reportagem é de Amanda Mustafa. O caso começou a ser analisado no plenário virtual do TSE no dia 26 de abril. Na noite dessa sexta-feira, 3 de maio, veio a decisão. Por 7-0, o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral manteve Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto inelegíveis por 8 anos. Eles foram condenados por abuso de poder político e econômico praticado nas comemorações dos 200 anos da independência, realizadas no dia 7 de setembro de 2022 em Brasília e no Rio de Janeiro. O tribunal também referendou a aplicação de uma multa no valor de R$ 425.640 ao ex-presidente Bolsonaro e de R$ 212.820 ao ex-ministro Braga Neto pela prática de conduta vedada a agente público. A decisão encerra na Justiça Eleitoral a ação de investigação que analisava a situação de Jair Bolsonaro e Braga Neto, que foram candidatos a presidente e vice-presidente nas eleições gerais de 2022. Aqui no Supremo Tribunal Federal ainda está em análise um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Bolsonaro, questionando a decisão que o tornou inelegível até as eleições de 2026. Caso a decisão não seja revertida pela Suprema Corte, esse é o prazo que Bolsonaro terá que ficar fora da disputa eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo está regularizando títulos de eleitor de pessoas em situação de rua. A ação conta com a parceria da Prefeitura de Vitória. Os detalhes na reportagem de Rimac Souto. Eu sou uma cidadã brasileira, quero ter meu direito de voto, direito de voz. Em uma ação inédita, o TRE do Espírito Santo realizou um trabalho de regularização dos títulos da população em situação de rua. Que é uma forma de estar me identificando como cidadão. Eu acho muito importante nós, cidadãos brasileiros, a gente participar do país da gente, né? Participar das decisões do país da gente. Nesta primeira etapa, a ação, que contou com a parceria da Prefeitura de Vitória, 35 pessoas foram atendidas e já estão aptas a votar.
A gente continua trabalhando e acreditando nas pessoas, acreditando na superação dessa condição de rua, e ter os direitos sociais dessas pessoas assegurados é um caminho muito importante. A ideia é levar a iniciativa para outros municípios do estado. A ação será permanente no TRE Capixaba. A terceira turma do STJ reformou o acórdão que não admitiu ação autônoma de honorários em caso de omissão. Quem explica esse caso é a repórter Jéssica Castro. O colegiado, por entender que a ação autônoma para fixar e cobrar honorários de sucumbência é cabível se houver omissão na decisão transitada em julgado, reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia e determinou o pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida. Na origem do processo, um escritório de advocacia conseguiu excluir um dos litisconsórcios que entraram na justiça contra seu cliente. Mas o juízo não fixou os honorários advocatícios decorrentes dessa decisão e o processo seguiu até transitar em julgado. Com a falta de manifestação sobre a verba sucumbencial na sentença, os advogados ajuizaram a ação autônoma de cobrança, que foi declarada improcedente. O juízo de primeiro grau rejeitou a possibilidade de fixação de honorários em decisão interlocutória que define a exclusão de litisconsorte, e esse entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. O escritório de advocacia recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e a relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou que o entendimento atual é no sentido de que é cabível ação autônoma para cobrança e definição de honorários advocatícios quando a decisão transitada em julgado for omissa. Para a terceira turma do STJ, a Corte Estadual não observou o dispositivo do Código de Processo Civil de 2015, que admite expressamente a utilização da ação autônoma na hipótese de omissão quanto ao direito aos honorários e ao seu valor. Ao dar provimento ao recurso especial, o colegiado condenou o litisconsorte excluído da ação original a pagar honorário de 5% sobre a metade do valor atualizado da causa. Ao analisar um outro caso, a terceira turma decidiu que a falta de pagamento de multa aplicada em agravo de instrumento não impede análise de apelação posterior. Os detalhes com Michele Chiapa. No caso, um plano de saúde foi contra a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau para uma beneficiária. Por isso, interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Mas o Tribunal de Justiça do Ceará improveu recurso e ainda aplicou multa de 5%. Paralelamente, a sentença julgou procedente os pedidos da seguradora, o que motivou o plano de saúde a interpor a apelação. Mas o Tribunal de Justiça do Ceará não conheceu do recurso por entender que o pagamento da multa aplicada no agravo de instrumento se tornou o pressuposto de admissibilidade da apelação, conforme estabelece o Código de Processo Civil. No recurso especial dirigido ao STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que a multa estabelecida foi aplicada no agravo de instrumento e a exigência do depósito prévio se deu no julgamento da apelação interposta contra a sentença, em outro momento processual. Portanto, segundo a ministra, deve ser reformado o acórdão para afastar a exigência do depósito prévio. Ao dar provimento ao recurso especial, o colegiado determinou o retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Ceará para que o julgamento da apelação prossiga. O voto da relatora foi acompanhado por unanimidade. A entidade gestora do valor de 300 milhões de reais pagos como indenização pelo rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, terá até o dia 18 de junho para definir como o dinheiro vai chegar às vítimas do desastre ambiental. O prazo foi definido no acordo entre o Ministério Público Federal e os órgãos de fiscalização e auditoria dos recursos de reparação social e ambiental. Márcio Fontinelli. Junto com as instituições que fiscalizam o acordo judicial de reparação dos danos coletivos decorrentes do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, o Ministério Público Federal e a entidade gestora da indenização decidiram prorrogar em 15 dias o prazo para a apresentação definitiva do plano para o repasse dos valores para amenizar os danos socioeconômicos causados pela tragédia. 18 de junho é a data final para que seja entregue o documento que vai determinar como serão os projetos comunitários e as linhas de crédito e microcrédito para as pessoas atingidas pelo desastre em Minas. Ao todo, 300 milhões de reais vão ser repassados às vítimas. A seguir,
Corregedoria Nacional de Justiça pede esclarecimentos ao TJ de Rondônia sobre valores pagos a magistrados. E veja também, Justiça decreta a prisão do motorista do Porsche acusado de matar um homem e ferir outro em São Paulo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, derrubou a censura imposta pelo 2º Juizado Especial Cível das Relações de Consumo de Petrolina ao humorista que usou as redes sociais para satirizar políticos de Pernambuco. Repórter Manuela Borges. Para invalidar a decisão, o ministro Gilmar Mendes se apoiou no entendimento prévio da Suprema Corte de que é inconstitucional artigos da Lei das Eleições que vedam sátira a candidatos e políticos. Na interpretação dele, programas humorísticos, charges e caricaturas que põem em circulação ideias, opiniões e frases espirituosas fazem parte das atividades de imprensa e informação jornalística. A pedido de um vereador de Petrolina, o 2º Juizado Especial Cível das Relações de Consumo da cidade que fica em Pernambuco determinou a remoção dos conteúdos das redes sociais sob pena de multa diária. A parte autora do processo alegou que os materiais representavam uma afronta à honra e à imagem dos políticos retratados. Mas, para o ministro Gilmar Mendes, o fato de um humorista criticar uma pessoa pública com sátiras nas redes sociais não autoriza a interferência do judiciário. A censura, nesse caso, é uma afronta à liberdade de expressão, afirmou o magistrado no voto. O ministro ainda considerou as publicações dentro dos parâmetros normais e injustificável qualquer tipo de censura prévia a esse tipo de publicação. Para completar, Gilmar Mendes defendeu que eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, seguindo as garantias constitucionais de proteção da honra, da imagem e da privacidade da pessoa. A 2ª turma do STF manteve a decisão que enviou à Justiça Eleitoral da Paraíba a investigação contra o ex-governador do estado, Ricardo Vieira Coutinho. Repórter Amanda Mustafa. A denúncia contra Coutinho é resultado da Operação Calvário, que apura a existência de organização criminosa que desviava recursos públicos por meio de grupos sociais. Em sessão virtual da 2ª turma, os ministros Toffoli e Nunes Marques votaram com o relator, ministro Gilmar Mendes. De acordo com o entendimento da turma, caberá à Justiça Eleitoral manter a validade ou não dos atos processuais já realizados pela Justiça Comum da Paraíba. Segundo Gilmar Mendes, a acusação descreve condutas que, em tese, caracterizam falsidade ideológica eleitoral. Conforme entendimento consolidado pelo STF, cabe à Justiça Eleitoral apurar e processar crimes eleitorais conexos a quaisquer outros delitos. Ficaram vencidos os ministros Edson Fachin e André Mendonça. E a 2ª turma decidiu que para processar por estelionato não precisa de formalidades, basta uma livre manifestação da vítima para investigar. Veja na reportagem de Carolina Chaves. Basta uma simples manifestação de investigação da vítima nas redes sociais para apurar o crime de estelionato. Dessa forma, entenderam os ministros da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal em habeas corpus apresentado pela ré, que foi condenada a mais de 37 anos de prisão. A mulher foi condenada pela Justiça de Ribeirão Preto, em São Paulo, por prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, ela aplicava golpes na internet por meio de comércio eletrônico. O Tribunal Paulista reduziu a pena para 30 anos e atualmente ela está na penitenciária feminina de Tremembé, interior do estado. A defesa da condenada tentou extinguir o processo em relação ao crime de estelionato, com o argumento de que algumas vítimas não pediram investigação e que para processar
seria necessária a autorização da vítima. O relator, ministro Dias Toffoli, negou o pedido da defesa e confirmou que a representação da vítima não precisa de formalidades e pode ser feita por boletim de ocorrência e declarações prestadas em juízo, como foi o caso. Policiais prendem envolvidos em crimes de tráfico de armas. Corregedoria Nacional de Justiça pede esclarecimentos ao Tribunal de Justiça de Rondônia sobre valores pagos a magistrados. E Justiça decreta a prisão do motorista do Porsche acusado de matar um homem e ferir outro em São Paulo. Confira os destaques de hoje. O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva do empresário Fernando de Andrade Filho pela morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana e por lesão em Marcos Rocha no mês passado. O desembargador João Augusto Garcia justificou que a medida é necessária para garantir a ordem pública, preservar a investigação e evitar outro delito. Ele mandou expedir um mandado de prisão com urgência e a fiança que o empresário já pagou não vai ser devolvida. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público. O motorista do Porsche está foragido. A defesa dele entrou com um pedido de liberdade no Superior Tribunal de Justiça. A Corregedoria Nacional de Justiça pediu esclarecimento sobre a natureza das verbas pagas a magistrados do Tribunal de Justiça de Rondônia em fevereiro. Os 46 integrantes da corte receberam mais de R$1 milhão cada em valores brutos. 10 juízes e desembargadores receberam R$1 milhão líquidos, ou seja, já com os descontos de praxe. A decisão da Corregedoria esclarece que não houve autorização de pagamento de adicional por tempo de serviço aos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado de Goiás fez hoje uma operação de combate ao crime de tráfico de armas praticado por uma facção criminosa. Foram cumpridos 3 mandados de busca e 2 de prisão preventiva em Goiás e São Paulo. A operação é desdobramento da ação policial que resultou na apreensão de 3 fuzis e de quase 500 munições em fevereiro deste ano. 2 pessoas que faziam a guarda dos materiais foram presas em flagrante. A comarca de Várzea Grande, em Mato Grosso, vai fazer um evento totalmente dedicado à entrega voluntária de criança para adoção. A proposta é que todas as comarcas do estado realizem ações para divulgar essa possibilidade de a mãe entregar a criança de forma voluntária. Os detalhes na reportagem de Eli Cristina Azevedo. 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção e o Judiciário de Mato Grosso, por meio da Corregedoria Geral da Justiça, intensifica o trabalho de conscientização e orientação sobre a entrega legal, conhecida como entrega voluntária de crianças para a adoção, antes ou após o nascimento. Essa possibilidade é assegurada pela legislação brasileira e instituída no Estatuto da Criança e do Adolescente. A finalidade é evitar práticas como abandono de recém-nascidos, maus tratos e adoção ilegal, promovendo apoio social a mulheres que, por não terem condições de exercer a maternidade, optam por entregar as crianças para a adoção de forma segura e sigilosa. O maior ato de amor que essa pessoa pode ter é, de fato, fazer a entrega. E a entrega não é crime. É importante a gente frisar isso. A entrega é um ato legal, respaldado pela legislação brasileira e que vai ter todo o acolhimento do Poder Judiciário. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que em 2022 foram somadas 1.895 entregas de recém-nascidos. No ano passado, 831. Mato Grosso registrou em 2022 25 entregas voluntárias. Já em 2023 foram 11. Para orientar todos os envolvidos neste processo, o CNJ elaborou um manual sobre a entrega voluntária, que detalha as regras para o atendimento da mãe que deseja conceder o bebê para a adoção. O documento traz o passo a passo para o acolhimento da gestante e é dirigido aos profissionais do sistema de justiça e da área da saúde, sempre pautado pelo respeito e pelo direito à privacidade. Para que a informação chegue ao maior número de pessoas no estado, a Corregedoria reforça a campanha Entrega Legal junto a 79 comarcas. Cabe a cada magistrado a realização das ações sobre o assunto junto à sociedade. No caso nosso em Várzea Grande, nós traremos uma pessoa, uma psicóloga, que vai falar sobre a questão da adoção, da entrega legal. O público-alvo serão os profissionais que trabalham diretamente com isso, os conselheiros tutelares,
psicólogos, assistentes sociais, agentes de serviço, enfim, vamos estar fazendo uma palestra abordando temas que vêm ao encontro da adoção, da entrega legal. Você vai ver ainda nesta edição, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal promove semana de combate ao assédio e à discriminação. E a seguir, o Judiciário de Mato Grosso capacita novos servidores que vão atuar no programa Justiça Restaurativa. Assunto para o próximo bloco. Até já! Uma reunião do Fórum Interinstitucional Carcerário do Rio Grande do Sul avaliou ajustes no sistema carcerário gaúcho. As informações com Mauro Verkaiser. A reunião foi presidida pelo desembargador Marcelo Machado Bertolucci, que tomou posse no comando do Fórum Interinstitucional Carcerário. O encontro tem como objetivo avançar em adequações do sistema carcerário gaúcho às questões legais e buscar soluções para a falta de espaço para os presos no Estado. As perspectivas são positivas. É bem verdade que são temas estruturais, estruturantes, que estão postos há muito tempo nas discussões, mas eu penso que estamos vivendo uma quadra da história em que, além da discussão, nós estamos efetivamente instrumentalizando, dando concretude, tanto na política de não encarceramento aos inimputáveis, como também na construção de soluções. Por isso o Fórum é interinstitucional. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário, GMF, está à disposição do Fórum, constitui o Fórum com o objetivo de contribuir para o debate interdisciplinar no que diz respeito a todas essas questões que são de interesse do sistema penitenciário. A reunião do Fórum Interinstitucional é muito importante para um alinhamento de esforços, porque o Executivo ele traz as suas diversas iniciativas que a gente harmoniza com o plano de governo, e é importante que os demais atores da execução penal, o Judiciário, o Ministério Público e até a sociedade civil, tenham conhecimento sobre quais as intenções do governo e do Executivo para aliar e somar esforços em prol do objetivo comum, que é um sistema prisional mais humanizado, mais eficiente e mais seguro para a sociedade. O fórum foi instituído no ano de 2011, em caráter permanente, por meio de um acordo de cooperação e reúne representantes dos poderes judiciário, legislativo e executivo, da Defensoria Pública, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, seção RS. Para o ex-presidente do Fórum, o desembargador Sérgio Blatz, que coordenou o FIC nos últimos 4 anos, o Estado avançou em melhorias do sistema carcerário, mas ainda tem muitos desafios pela frente. Nós tivemos uma atividade muito profícua, na busca de minimizar os problemas do sistema penitenciário, e tivemos sucesso nisso, na medida do possível. E agora eu tenho a certeza de que, sob o comando do desembargador Marcelo Bertolucci, que é um especialista também na área criminal, é professor de Direito Penal, foi presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, enfim, é alguém que tenha uma visão ampla sobre essa questão. Nós continuaremos esse trabalho com muito sucesso. Os participantes do programa Servidores da Paz do Poder Judiciário de Mato Grosso concluíram as etapas finais do curso de formação em Justiça Restaurativa. O primeiro grupo de facilitadores está apto a atuar em casos mais complexos, como mostra Maritza Fonseca. A partir de agora, o Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa conta com facilitadores preparados para atuar com círculos de construção de paz mais complexos, que envolvem procedimentos judiciais. A formação reuniu cerca de 17 participantes, entre servidores e magistrados. As atividades foram realizadas na Escola dos Servidores do Poder Judiciário pela assessora de Relações Institucionais do NUGJU.
O primeiro grupo de servidores da paz, uma representante também aqui da SEDUC, que representa a SEDUC e o Ministério Público, que chegam ao final dessa trilha para poder abordar, então, práticas restaurativas que envolvam situações mais complexas. Situações essas que tenham, sim, situações de conflito, onde a gente pode ter vítima e ofensor, situações para poder reintegrar as pessoas, né, na sua comunidade, situações para poder tomar decisões, para poder olhar para situações de formas diferentes. A Cristiane é servidora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso há 20 anos e faz parte do programa de facilitadores dos servidores da paz. Ela que sempre teve a preocupação com a parte do processo não beneficiada com a sentença, agora pode atuar em procedimentos restaurativos, evitando que os casos de conflitos se tornem litígios. É uma forma de acolhimento, né, do Poder Judiciário, né, em acolher essas pessoas de uma nova forma, sobre um outro olhar, sobre uma maneira de que elas se sintam satisfeitas, né? Porque antes era um satisfeito e outro não, é assim que a gente imagina, e na realidade é assim que é, porque um ganhou e o outro perdeu, e na realidade a justiça restaurativa vem para o jogo do ganha-ganha, ambos ganham. A Viviane também concluiu a formação e destaca o olhar humanizado do judiciário, que vai além do litígio. Para que essas partes possam se sentir justiçadas, se sentir acolhidas, afagadas, né? E possam até mesmo participar deste processo, uma vez que elas são possibilitadas a fazer as suas escolhas, a escolher o que é melhor para cada uma, né? A justiça restaurativa vem se consolidando cada vez mais no Poder Judiciário de Mato Grosso. É como olhar no retrovisor e enxergar desde o início e observar o quanto a metodologia avançou e expandiu para todos os cantos do estado. Fruto do empenho de toda a equipe do NUGJUR, que vai desde gestores a facilitadores, que acreditam e continuam trabalhando pelo sucesso dessa importante ferramenta de pacificação social qualificada. Se a gente estava fomentando a política de porta para fora, né, para a sociedade, e porta para dentro, o que a gente estava fazendo? A gente está oportunizando ao nosso público interno que eles conheçam as balizas, que eles conheçam as diretrizes, os preceitos da política e, mais do que isso, eles vivam a política no seu dia a dia, seja na sua relação de trabalho com outro servidor, seja na sua relação familiar, no seu círculo de amizade. A Escola de Magistratura de Alagoas promoveu uma palestra sobre inclusão de pessoas com autismo para alunos da rede pública. Repórter Lídia Lemos acompanhou. Cerca de 300 estudantes de escolas públicas de Maceió assistiram atentos à palestra Autismo Conhecer para Incluir, que foi promovida pelo programa Cidadania e Justiça na Escola da ESMAL. Nós temos os autistas em todos os lugares, inclusive na escola. Hoje as pesquisas mostram que nós temos um índice muito alto, muito relevante, de crianças e adolescentes autistas no mundo, e nós precisávamos realmente fazer esse trabalho para que a inclusão, quando aconteça na escola, não seja só no espaço físico. E nas nossas visitas às escolas, nós percebemos que onde existem, né, crianças e adolescentes autistas, as outras crianças e os outros adolescentes, eles não sabem como se dirigir a esse autista, como tratar, o que fazer diante do colega que está lá, que foi incluído, mas os próprios alunos, os próprios colegas não sabem o que fazer. Eduardo, de 14 anos, conta que convive com algumas pessoas diagnosticadas com o autismo. O estudante afirma que o momento foi fundamental para aprender a como respeitar e saber lidar melhor com quem é autista. Sim. Respeito acima de tudo, né? Meu primo que ele é autista, tenho também uns amigos que é autista e eu me comunico muito bem com eles. Tipo, ele tem, se não me engano, é grau 1 de autismo. Aí ele consegue comunicar, tal. Agora o meu outro primo ele tem um nível acima, 2, né? Aí é mais difícil comunicar com ele. Ele monta as imagens, né? Ele aponta, ele fala, eu quero isso. Aí eu vou lá, eu ajudo ele em umas coisas e outras, né? Mas isso já é uma coisa quase diária para mim, né? A gente tá acostumado já com esse negócio.
A psicóloga clínica Wiliara Gomes, que atende crianças e adolescentes autistas, conta que a troca de informação com os estudantes foi extremamente proveitosa. Nosso objetivo aqui foi explicar um pouquinho sobre autismo, desmistificar algumas coisas e trazer novas explicações e como isso pode ser trabalhado no dia a dia, na sala de aula, em casa. E foi muito interessante a interação porque todo mundo conhece uma pessoa com TEA. Então eles tiraram dúvidas e a gente conseguiu fazer uma troca muito interessante, tanto da parte teórica como da parte prática. Veja a seguir. Tribunal de Justiça do Distrito Federal promove Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação. E também informação, cidadania e entretenimento, os 20 anos da Rádio Justiça. A gente fala sobre isso já já. Começou nesta segunda-feira em todo o Poder Judiciário do país a Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação instituída pelo CNJ em 2020. O repórter Pablo Lemos acompanhou a abertura do evento no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Vamos ver. Esta é a semana do ano em que magistrados, servidores e demais colaboradores de tribunais de todo o país se reúnem para uma conversa franca sobre o tema. São palestras, treinamentos, produção de conteúdos, além de outras iniciativas. O objetivo é sensibilizar o público interno sobre a importância de combater todo tipo de assédio e discriminação no ambiente de trabalho. Na abertura do evento no TJ do Distrito Federal, o assunto foi a prevenção. A prevenção, a educação, o letramento sobre o assédio, ele visa não só a pessoa que supostamente está sendo assediada, como pessoas também que por vezes estão cometendo algumas condutas que não reconhecem como assédio e depois tomam o conhecimento através das palestras de que pode sim ser configurada como assédio, como discriminação. O Conselho Nacional de Justiça instituiu a Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação como política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual no Poder Judiciário. O evento nacional sobre a temática é promovido todos os anos desde 2020, sempre na primeira semana de maio, quando se comemora o Mês do Trabalhador. A gente tem uma rede de acolhimento também para pessoas que também estão em dúvidas. Não estou me sentindo bem, será que eu estou sendo assediada? Será que eu não estou sendo assediada? Uma rede multidisciplinar que tem psicólogas, em grande parte, que orientam essas pessoas e investigam a situação. Um levantamento divulgado em 2023 pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça apontou que tanto o sentimento de proteção quanto a confiança na punição do agressor se mostram crescentes entre as pessoas que compõem a força de trabalho dos tribunais e dos conselhos de justiça do Brasil. A pesquisa reforçou a necessidade dos comitês de enfrentamento divulgarem mais os resultados dos trabalhos no apoio aos denunciantes e às vítimas. A Rádio Justiça completou 20 anos nesse domingo. Já são 2 décadas de muito trabalho e dedicação para levar informação do judiciário, entretenimento e cidadania para os ouvintes. Vamos conferir na reportagem de Carolina Chaves. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Idealizada pelo ministro aposentado Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal e inaugurada na presidência do ministro Maurício Correia em 5 de maio de 2004, a Rádio Justiça nasceu com o objetivo de reportar as decisões do Poder Judiciário de modo simples, mas sem perder a profundidade necessária para a compreensão dos assuntos. Um desafio que Walter Lima recebeu logo no início e até hoje tem orgulho de enfrentar. O projeto da Rádio Justiça foi eu que assinei. O projeto não é só a programação, o projeto é um todo. É a programação, é o jornalismo, é a linguagem, é o estilo de linguagem também. 20 anos depois, o país mudou, o judiciário também. Mas tudo ainda é pensado para facilitar o acesso de toda a população às informações do judiciário. É a missão da rádio, né? A rádio se faz numa linguagem simples, então é traduzir
as decisões aqui do Supremo Tribunal Federal e de todos os outros tribunais numa linguagem acessível, que chegue ao público e que os ouvintes fiquem informados, né? Bem informados. As transmissões em FM começaram em 5 de maio, mas apenas com alcance em Brasília. Apesar de algumas dificuldades técnicas, a Rádio Justiça transmite as sessões plenárias do Supremo desde o início. Um dos programas que fazem parte da grade atual da emissora é o Revista Justiça. O nosso principal produto matinal começa às 7 horas da manhã. Nós temos 1 hora com as notícias principais do Poder Judiciário. Temos uma entrevista fechando essa hora. Depois temos mais 2 entrevistas de 15 minutos, a partir das 8 da manhã. E das 8h30 até as 9h30, 9h45, nós temos sempre debates presenciais. Os nossos convidados vêm aqui, até o estúdio da Rádio Justiça, e fazem os debates de temas relacionados até ao comportamento, não só ao direito. Porque como revista, nós podemos abrir um leque, mas sempre respaldado com um consultor jurídico, um advogado, uma advogada. São programas voltados para o dia a dia das pessoas. Consumidor, família, trabalho. Fora da informação, a música popular brasileira ocupa o maior espaço na programação da rádio. Mas também há espaço para outros estilos, como o blues, a música clássica e o rock. O músico Felipe Seabra lembra que Brasília é a capital do rock. Fala pessoal, eu sou Felipe Seabra, guitarrista e vocalista da Plebe Hood, produtor musical e de trilhas sonoras e idealizador e curador da Rota Brasília Capital do Rock. Há também espaço para o esporte, com regra do jogo. Crítica, discussão, a paixão pelo esporte. Literatura com o programa Entretexto. A revista eletrônica de literatura na Rádio Justiça. E até a radionovela. Começa agora Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. São 19 programas produzidos pela Rádio Justiça e mais 19 da TV Justiça e de parceiros, como tribunais superiores e estaduais, são veiculados na emissora. Além disso, o Judiciário está presente na Voz do Brasil, programa de rádio obrigatório que reúne as principais informações dos 3 poderes. O Judiciário faz parte do programa desde 1996, mesmo antes da inauguração da Rádio Justiça. Com a Voz do Brasil no ar e depois chega a Rádio Justiça para complementar o que a Voz do Brasil sempre fez e continua fazendo. Então, com isso, houve uma expansão maior da emissora no nosso território nacional e, com isso, então, fez com que crescesse também o grau de entendimento das pessoas sobre o que era decidido na área do judiciário. E as mudanças não param. Além de melhorias no espaço físico e na programação, a Rádio Justiça conta com a tecnologia e a internet para buscar novos canais de transmissão e deixar o judiciário cada vez mais perto do ouvinte. Nós passamos a transmitir a Voz do Brasil e outros programas da rádio, como o Justiça na Tarde e o Revista Justiça, via YouTube, com transmissão de imagem. E além do YouTube, nós temos o Spotify, nós temos o TuneIn, que é um streaming gratuito de rádios de todo o mundo. Então, todo ouvinte pode acessar a rádio em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. E a partir de hoje também é possível acompanhar toda a programação da Rádio Justiça no canal 1.3 da TV Digital. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência você acompanha o programa Artigo 5º, que vai falar sobre gordofobia. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Obrigado pela companhia. Até amanhã.